Olá pessoal, bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo, para mais uma oportunidade, onde nós vamos tentar sempre trazer até você informações relevantes, tanto na área apologética quanto na área espiritual, porque acredite, estudar apologética não é só uma coisa, um argumento ou uma teologia que serve para o confrontamento com o mundo sectário. Não é isso. A priori, a primeira coisa é proteger a tua fé, é alicerçar os teus fundamentos em Cristo. E aí, na hora que necessário, combater o bom combate da fé e evangelizar os adeptos de seitas, tá certo? E hoje eu vou responder a uma pergunta do internauta que é decorrente do outro vídeo que eu fiz sobre o mormonismo, sobre o Deus do mormonismo. E é óbvio, se eu mostrei que o Deus do mormonismo não é o mesmo Deus da Bíblia, a segunda pergunta foi elementar. Seria Jesus, então, o mesmo Jesus da Bíblia que os mormons acreditam? Foi a pergunta que o internauta fez. Seria o Jesus mórmon o mesmo Jesus das Sagradas Escrituras? E obviamente que não seria, porque se eu provei que o Deus Pai, não é o Deus bíblico do mormonismo, no caso, o Deus Pai do mormonismo, não é o Deus bíblico, logo, Jesus Cristo do mormonismo também não deve ser o mesmo Jesus Cristo da Bíblia Sagrada. Diante disso, pegando esse livro aqui de catecúmenos, ó, tô pondo aí na tela, tá vendo aí? Princípios do Evangelho. Eu vou ler aqui algumas páginas e eu separei 5 leituras que eu vou fazer sobre Jesus. E depois eu vou fechar explicando o que essas leituras significam. E aí eu vou responder essa questão. Mas tudo isso depois da nossa vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo mais uma vez. Aproveita aí, já coloca seu like, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito. Estamos na batalha aí para chegar a 100 mil inscritos. Muito bem, neste vídeo então nós vamos trabalhar com o livro dos Mormons, o livro oficial de catecúmenos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Mormons, Princípios do Evangelho. Eu vou ler algumas 5 partes aqui desse livro, e aí depois nós vamos fechar a questão. Na página 9, nós temos o primeiro texto, que diz assim: as Escrituras nos ensinam que os profetas se prepararam para tornarem-se líderes na terra, enquanto ainda eram espíritos no céu. Deus os preordenou, escolheu para serem líderes na terra, antes que nascessem em um corpo mortal. Jesus, Adão e Abraão foram alguns desses líderes. Aqui dá para você perceber algumas coisinhas, né? Onde eles colocam Jesus aí, que patamar eles colocam Jesus Cristo. Depois, continuando aqui a nossa leitura, página 13. São 2 textos aqui. O primeiro eu vou ler agora. Precisamos de um Salvador para pagar os nossos pecados e para nos ensinar como voltar ao Pai Celestial. O Pai disse: quem enviarei? Jesus Cristo, que se chamava Jeová, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois o terceiro texto. Satanás, que se chamava Lúcifer, também se apresentou e disse: eis-me aqui, envia-me, serei teu filho. Redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca, e sem dúvida eu o farei, portanto, dá-me a tua honra. Olha que interessante. Então, teve uma briga lá no céu. Depois, na página 15, outro texto, 4º texto. Após escutar os 2 filhos falarem, o Pai Celestial disse: enviarei o primeiro. Aqui os 2 filhos é Jesus e
Lúcifer. Aí depois nós vamos lá para a página de número 55. Aí está escrito assim: assim Deus Pai tornou-se o Pai literal, observe isso, literal de Jesus Cristo. Jesus foi a única pessoa na Terra que nasceu de uma mãe mortal e de um pai imortal. Essa é a razão porque ele é chamado de Filho unigênito. Do Pai herdou poderes divinos. Bem, pessoal, então aqui eu estou lendo na página 55 do Princípios do Evangelho. Qual é a conclusão que nós tiramos disso tudo? Primeiro, você observou que ele coloca Jesus ali entre Adão, entre Abraão, ou seja, parece que Jesus era apenas mais um profeta e não a segunda pessoa da Trindade, porque eles dizem que creem na Trindade. Depois eles falam que Jesus é o próprio Jeová, o que seria meia-verdade. YHVH, ou Yahvé, é o nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles colocam ali de um jeito fora de foco, de ordem, porque no mormonismo não existe uma trindade, existe uma tríade ou um triteísmo, não uma trindade. Você pode até ter essas duas visões, triteísmo ou uma tríade de deuses, e não uma trindade, porque ali não é uma essência com três pessoas, como ensina a doutrina cristã, mas são três deuses separados. E observe que na história contada aqui nesse livro, havia ali uma preocupação do Pai Celestial em redimir a humanidade. E diante disso ele faz um concílio e aparece Jesus Cristo e coloca um projeto de morrer pelos homens e mulheres que já eram existentes na outra vida, que essa pré-existência da alma também é uma heresia. Depois eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo um artigo onde eu explico isso. Até posso fazer um vídeo depois explicando isso. E aí vem Satanás, que é Lúcifer, né? Faz o projeto dele, e no projeto dele não teria vontade livre, ele ia impor a sua força e iria obrigar todos a seguir o Pai Celestial. O Pai Celestial, então, escolhe o projeto de Jesus e não o projeto de Lúcifer. E aqui nós vemos alguns problemas. Primeiro, equiparar Lúcifer com Jesus. Segundo, colocar Jesus e Lúcifer como irmãos e inferiores ao Pai. Isso é um absurdo. É um absurdo. Então veja que Jesus não faz parte da deidade, ele é só mais um deusinho que está lá discutindo com o diabo de igual para igual. Terceiro, a rebelião acontece aí, por causa de quem vai salvar o homem que precisa de salvação. E aí, gente, uma coisa assim bastante estranha é quando ele fala do Pai Celestial trazendo Jesus à Terra através do ato relacional com Maria. Se você observar o texto que eu li, deixa eu ver se eu pego aqui fácil, que é o último texto, ele diz assim: Deus Pai tornou-se o Pai literal de Jesus Cristo. Jesus foi a única pessoa na Terra que nasceu de uma mãe mortal e de um pai imortal. Então, eles acreditam, de maneira surreal, mas acreditam nisso, que Deus Pai, que tinha um corpo de carne e osso tangível, desceu a esta terra e teve relações sexuais com Maria. E aí então vai nascer Jesus Cristo nesta vida. A alma de Jesus vai encarnar nesse corpo. Então está tudo errado. Tudo errado. O Jesus do mormonismo não é uma das pessoas da deidade, da Trindade. O Jesus do mormonismo não é Deus, mas sim o irmão de Satanás. O Jesus do mormonismo não nasceu de um ato maravilhoso, de uma concepção pelo Espírito Santo, mas o próprio Deus do mormonismo desce do céu, como os deuses pagãos do mundo greco-romano, tem relações com Maria para nascer
é o Cristo na Terra. Então está tudo errado. O mormonismo, gente, é uma anomalia, é uma zombaria do nome de Deus. Joseph Smith foi assim um profeta alienado das coisas celestes, das coisas bíblicas, dos assuntos divinos. Ele inventou um monte de barbaridade, um monte de impropérios, inventou um Cristo que não é o bíblico, tá certo? Então assim, nós realmente, apesar de termos aí uma igreja bem estruturada, com 13 milhões de membros no mundo, com 5 mil missionários só no Brasil, um pessoal até bastante educado, mas teologicamente são uma aberração. O Deus que eles pregam, o Jesus que eles pregam, não tem nada a ver com o Deus que nós cremos, com a Trindade que nós cremos, com o Jesus bíblico que nós cremos. É outro Deus, é uma outra fé. Na verdade, eu diria que o mormonismo é uma espécie de doutrina greco-romana, um paganismo, vamos dizer assim, envelopado no cristianismo, mas na verdade é paganismo. Então, pessoal, tome cuidado. Apesar dos mormons estarem aí de casa em casa, dizendo que estão pregando o evangelho de Jesus, eles não estão fazendo isso, porque o evangelho que eles pregam não é bíblico, o Jesus que eles ensinam não está na Bíblia e o Deus que eles acreditam não é o Deus que nós acreditamos. Fique atento quando um missionário mormon bater na sua porta, tá bom? Se ficou alguma dúvida, escreva aí debaixo do nosso vídeo, nos comentários. Nós estaremos à disposição para sanar a dúvida ou a questão que você levantar. Nós estamos aqui para esclarecer. Nós temos provas, temos evidências. Quando falamos alguma coisa, a gente mostra os fatos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar até aqui nesse vídeo. E se gostou, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. CACP, há 22 anos, pregando o evangelho entre os perdidos sectários.